Nosso papo hoje é sobre o pré-modernismo e um poeta muito arretado, um paraibano chamado Augusto dos Anjos. O pré-modernismo ele compreende um período aproximado aí de 1900 a 1922. Então, nessas primeiras décadas, né, do século XX, se tem o que podemos chamar de um período de transição. O pré-modernismo não é considerado uma escola literária, assim como o parnasianismo, o simbolismo, né, que foram as escolas literárias anteriores. O pré-modernismo é considerado um período de transição porque os escritores desse período eles têm características absolutamente diversas. Eles não escrevem usando um mesmo estilo ou sobre um mesmo assunto ou um grupo de assuntos. São assuntos diversos, né? Cada escritor considerado pré-modernista tem o seu próprio estilo individual, seu jeito de escrever. Eles são absolutamente independentes. Não há uma ligação entre todos eles. Para não dizer que não há uma ligação entre todos eles, o que existe em comum é uma ruptura com o jeito anterior de fazer literatura. Não se queria mais fazer uma literatura como os parnasianos ou como os simbolistas. Então há um processo de mudança. E nesse processo de mudança, o que chamamos de pré-modernismo, que é um período de transição, ele leva, né, do simbolismo até a Semana de Arte Moderna, quando começa o modernismo. Então, dentro desse período, nós vamos encontrar o Augusto dos Anjos, que é o único poeta dessa etapa, né, dessa fase, e os demais são cronistas, são contistas, são romancistas. O caso do Monteiro Lobato está dentro desse grupo, né? O Monteiro Lobato que aparece dentro do pré-modernismo, mas ele é um conservador, um cabra muito conservador. Aí nós vamos ter aí Euclides da Cunha, o Graça Aranha, essa galera toda. E aí caberá videoaulas diferentes para cada um deles, com suas próprias características. Então, o que podemos, né, destacar como características, né, desse período chamado pré-modernismo é uma ruptura com o passado, isso é comum a todos, a denúncia da realidade brasileira, né, o Brasil, aquele Brasil não oficial dos sertões, aquele Brasil dos subúrbios, né, das periferias, é esse Brasil que aparece, né, nesse pré-modernismo. O Lima Barreto também é outro que eu esqueci de citar naquele primeiro momento. Há um regionalismo, então assim, cada escritor escreve na sua própria região. Então você vai ter o Monteiro Lobato escrevendo no interior de São Paulo, especificamente ali em Taubaté. Você vai ter o Augusto dos Anjos, que é um paraibano. Você vai ter o que é o poeta, né, o único poeta aqui desse grupo. Você vai ter o Euclides da Cunha escrevendo sobre a Bahia, sobre a Guerra de Canudos especificamente. O Graça Aranha escrevendo sobre o Espírito Santo, né, a região serrana, no seu livro Canaã, e por aí vai. Então, nós temos autores regionais. O Lima Barreto escrevendo sobre o Rio de Janeiro, das primeiras décadas dos anos 1900, né, um espetáculo, por sinal, o Lima Barreto. Há uma mistura de estilos e começam a se fazer novas experiências literárias, já que não se queria mais aquele padrão da literatura anterior, do parnasianismo, né, que passa a ser criticado, inclusive, né, e que vai ser criticado principalmente lá na Semana de Arte Moderna. O contexto histórico nos lembra bem a sequência do que estava acontecendo no mundo, ali entre o parnasianismo, o simbolismo. Nós temos na Europa, né, um clima já muito tenso de preparatório para a Primeira Guerra Mundial, e o pré-modernismo ele atravessa esse período, né, porque a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. Há uma questão no Brasil,
Temos o primeiro presidente civil, né, da chamada Nova República Brasileira, que é o Prudente de Moraes, que é um paulista, e que começa, a partir dele, aquela coisa da República Café com Leite, né? Era um presidente de São Paulo e um presidente de Minas Gerais, né? Então, se revezando no poder. Café com Leite, porque era o café de São Paulo e os pecuaristas de Minas Gerais. Há um contexto de desigualdade, né, já bastante intenso no país, né? Nós sempre tivemos, né, historicamente, esse contexto de desigualdade, e isso incomoda esses escritores do período. Há uma questão relativa ao abandono da população negra, porque o Brasil, quando teoricamente, né, entre aspas, termina a sua escravidão, o período de escravidão, ele não dá nenhuma garantia a esses negros, né? Eles já não são bem-vindos nas fazendas, porque o Brasil começa a importar gente branca da Europa, né? Os imigrantes que são trazidos para o Brasil da Europa, principalmente italianos, eles vêm trabalhar nas fazendas brasileiras com o intuito de branquear a população, né? Há também essa preocupação de branquear a população brasileira, porque se não fosse isso, bastaria, acabou a escravidão, mas os escravizados já estavam habituados com aquele tipo de trabalho, bastava agora se pagar um salário, mudar a relação de trabalho, né, com eles, mas não, né, se preferiu trazer brancos europeus, porque a questão não era só manter a indústria cafeeira, a produção cafeeira, ou esse tipo de coisa, era também branquear a população. Começam, né, a se intensificar os conflitos sociais, aí nós temos a revolta da vacina, a revolta da chibata, a guerra de Canudos, né, que acontece toda dentro desse período. E aí é nesse contexto que surge o nosso Augusto dos Anjos, como eu já disse, o único poeta do período pré-modernista. Teve uma vida curta, né? Ele nasce em 1884 e morre em 1914, portanto uma vida bastante curta. Como eu já disse, um paraibano, um profundo conhecedor da realidade nordestina, né, brasileira. O vocabulário que ele usa na poesia é um vocabulário absolutamente fora dos padrões poéticos até aquele momento, né? Ah, Há um vocabulário científico esdrúxulo, meio estranho até, porque ele traz para o contexto da poesia a questão do verme, a questão da química, né? Tudo isso aparece nos seus poemas. Então, isso não era comum até aquele momento. Agora, ele mantém o uso de soneto, né, como fizeram os parnasianos e como fizeram os simbolistas, e a poesia dele traz temas simbolistas. Tanto que alguns estudiosos, né, da nossa literatura colocam Augusto dos Anjos como um simbolista tardio, né? Ou seja, ele escreve dentro da temática simbolista, mas já fora do período cronológico do simbolismo. Mas ele, de fato, ele mantém uma poesia bastante próxima, os temas, né, bastante próximos aos temas simbolistas. Há elementos escatológicos, futuristas, há elementos repugnantes na poesia dele, como o vômito, a decomposição dos cadáveres, né? Ele traz essa temática meio esquisita, digamos assim, para a poesia. Ele recebe uma influência muito grande do poeta francês Charles Baudelaire, e ele usa, né, essa temática de morte, de putrefação dos cadáveres, vermes, decomposição da matéria. O Augusto dos Anjos, ele não acredita em vida após a morte, né? Essa talvez seja uma diferença dele para os simbolistas de fato. Os simbolistas queriam morrer porque, morrendo, libertariam a alma, né? Já que eles acreditavam que o corpo aprisionava a alma. Então eles tinham uma expectativa de vida depois da morte. Augusto dos Anjos não. Para Augusto dos Anjos, a vida termina aqui. A vida acontece na dimensão material e ali mesmo ela termina. Não tem nada mais para acontecer. Ele é pessimista, é uma poesia muito pessimista, com uma linguagem bastante antipoética,
né? Ele só publicou, em vida, ele só publicou um livro, né? E esse livro publicado 2 anos antes da morte, né? Ele morre em 1914 e o primeiro e único livro dele é publicado em 1912, que é chamado de Eu. Esse é um livro que choca pela agressividade do vocabulário, uma visão muito angustiante da matéria, da vida, do corpo, a questão do cosmos, a questão da vida encerrar aqui, não ter perspectiva de vida futura. É, então, dentro do poema do Augusto dos Anjos vão aparecer muitos temas, muitos termos, muitas palavras consideradas antipoéticas. Ele vai falar do escarro, ele vai falar de verme, ele vai falar de germe, né, desse tipo de coisa. Os assuntos também são bastante inquietantes. A questão da prostituta, as substâncias químicas que compõem o corpo humano, a decrepitude dos cadáveres, os vermes, o sêmen, ou seja, nada disso era comum na poesia anterior a Augusto dos Anjos, né? É ele que traz essa temática muito, muito louca, né? Nessa inovação poética pré-modernista, né? Uma inovação, mas muito próxima ali ao simbolismo, né? As temáticas do simbolismo. Não há esperança, né? Para o poeta não há esperança. Não tem Deus, ele acredita na supremacia da ciência, né? Mas não tem Deus, não tem vida após a morte, não tem nada. A vida se resume ao átomo, a vida se resume à química, né? As coisas acontecem na dimensão da carne, do sangue, do instinto, das células e nada mais que isso. No poema Versos Íntimos, isso fica bastante notório, eu vou ler o texto aqui. Ele diz assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera, a quimera, a ilusão. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é véspera do escarro. A mão que te afaga é a mesma que apedreja. Ou seja, a mão que te faz carinho é a mesma que vai te apedrejar daqui a pouco. Então não há otimismo, não há perspectiva, não há essa expectativa de coisas melhores na obra dele. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Né? É um poema muito forte, né, para os padrões poéticos a que estamos acostumados. Em Psicologia de um Vencido, o próprio título, né, já traz a ideia do pessimismo que tem nesse texto. Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má do signo dos zodíacos. Resumindo essa primeira estrofe, nasci azarado. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, olha a expectativa que ele tem de futuro. Né? O vermezinho, os vermezinhos que vão roer o cadáver dele já estão ali espreitando, na expectativa, esperando ele, o cadáver ser sepultado para começar a se alimentar. Né? Ou seja, é um tema completamente novo, né? Diferente na poesia. Bem mais tarde, lá pelos anos 60, nós temos uma figura no Brasil, né, na música brasileira, que vai lembrar bastante o Augusto dos Anjos, que é o Maluco Beleza, o Raul Seixas. Né? O Raul Seixas vai lembrar bastante essa linha poética do Augusto dos Anjos. Vale a pena conhecer o Augusto dos Anjos, ler seus poemas, agora, consciente disso, tá? São poemas pessimistas, são poemas que trazem para a literatura a química, a morte, a decrepitude dos cadáveres,
mas ele não traz a morte para a literatura na mesma perspectiva dos simbolistas, né, de morrer para alcançar essa liberdade. Não, na concepção dele é morrer e acabar ali, porque a vida se reduz a esses elementos químicos. Tá? Esse é o nosso Augusto dos Anjos. Um abraço, galera.